defendemos os saberes e os sonhos do povo, no esforço de sermos família, construindo a beleza do novo. Somos muitos e tão diferentes, mas formamos um povo de irmãos. Carregamos 1000 sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Carregamos 1000 sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. A união e a dignidade vão curar a violência, a miséria, a justiça e a fraternidade. É o que o mundo de nós mais espera. Outro mundo mais justo é possível. Todos cremos, é a nossa bandeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. A reforma urbana e agrária, a saúde e a educação, Os projetos que geram trabalho são caminhos de paz e inclusão. venham todos ao longo caminho, muita coisa pra se construir. Somos força e lutamos sozinhos, somos rocha se o amor nos unir. Somos força e lutamos sozinhos, somos rocha se o amor nos unir. Defender o direito. Alô, alô, minha gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no terceiro encontro, lendo, partilhando esse texto bonito do Papa Francisco, escrito para o mundo inteiro, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, sobre a amizade, a fraternidade e a amizade social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus sobre nós, sobre você que nos acompanha, sobre o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, depois do Papa Francisco ter feito várias colocações bonitas, vamos dar continuidade a esse pensamento muito diverso, mas sempre questionando a realidade que a gente vive, de indiferença, de egoísmo, de guerra até, e propondo o diálogo, a comunhão, a fraternidade, a civilização do amor. E ele vai começar assim. Estamos aí, você que já tem o texto,
todas as paróquias na diocese já tem o texto na secretaria paroquial, tá bom? Você pode estar adquirindo, estamos aí no parágrafo 42, que você pode se localizar, tá bom? Depois, é importante ter presente que o texto que eu uso, né, como eu baixei, fiz o download da internet, pode acontecer de algumas palavras não ser igual, viu? Porque é uma tradução. E diz que toda tradução tem também alteração, tá bom? Mas você vai procurando aí e certamente vai se localizar. Vamos ver aqui como é que está o nosso texto. Só um instante. Para ver se não fica essas letrinhas sobrando. Certo, vamos lá. Então você pode compartilhar, mandar para alguém, e assim você vai estar contribuindo também com a nossa formação. Crescem as atitudes fechadas e intolerantes que, à vista dos outros, nos fecham em nós próprios. Por outro, reduzem-se ou desaparecem às distâncias, a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Então vamos ficar atento, porque você que está começando agora, talvez nem leu e nem participou do que veio antes. O Papa está refletindo a situação em meio mesmo às redes sociais, por exemplo. Tudo se torna uma espécie de espetáculo que pode ser espiado, observado, e a vida acaba exposta a um controle constante. Na comunicação digital, quer-se mostrar tudo, e cada indivíduo torna-se objeto de olhares que esquadrinham, desnudam e divulgam muitas vezes anonimamente. Imagine quantos perfis que a gente encontra ou que às vezes a gente é surpreendido pedindo solicitação, mensagem que chega, mesmo nos perfis, por exemplo, dos políticos. Muitas pessoas criam os perfis anônimos para criticar aquelas colocações, nos da gente também. Então, o Papa vai colocar um pouco mais sobre isso. Dilui-se o respeito pelo outro, e assim, ao mesmo tempo que eu apago, ignoro e mantenho afastado, posso descuradamente invadir até o mais recôndito da sua vida. Por que estou fazendo isso? Digamos que anonimamente. Entretanto, os movimentos digitais de ódio e destruição não constituem, como alguns pretendem fazer crer, uma ótima forma de mútua ajuda, mas meras associações contra um inimigo. Ao mesmo tempo que pessoas de diferentes lugares podem se reunir numa plataforma para fazer o mal, achando que às vezes, quando a pessoa que pratica o mal, na concepção dele não é o mal, né? Ele está combatendo o mal. E, no entanto, foi assim que Jesus foi morto, né? Além disso, os meios de comunicação digitais podem expor ao risco de dependência, isolamento e perda progressiva de contato com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas.
Acredito que todo mundo concorda com esse pensamento. Até mesmo porque raramente encontramos alguém que também não esteja incluído dentro desse parágrafo, onde, de alguma forma, está dependente, às vezes mais isolado e com menos contato com a realidade. A gente precisa ter um controle emocional, um discernimento muito grande, a ponto de saber se administrar para não ficar refém no sentido negativo das redes sociais. Fazem falta gestos físicos, expressões do rosto, silêncios, linguagem corpórea e até o perfume, o tremor das mãos, o rubor, a transpiração, porque tudo isso fala e faz parte da comunicação humana. Quer dizer, o mundo virtual tem nos tirado desta realidade, até mesmo de sentir o perfume do outro. As relações digitais, que dispensam de fadiga, de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo, tem a aparência de sociabilidade, mas não constrói verdadeiramente um nós. Veja, no início do ministério, o Papa, mesmo quando esteve no Rio de Janeiro, ele escreveu, falou muito, e está nos nossos documentos, inclusive escrito por ele, a importância dos meios de comunicação. Só que existiu também uma espécie de involução, muita gente prejudicada por conta do mau uso. Então ele nos ajuda a refletir também aquilo que para ele é um meio que a gente pode explorar até mesmo para o evangelho ir mais longe, mas não podemos criar falsa ilusão de que esse é o modo normal da gente viver, ou pelo menos que por conta de eu estar em uma plataforma, de eu poder interagir, de eu poder dar formação, isso substitui o meu encontro familiar, a minha vida, como a gente diz, presencial, por exemplo. Quer dizer, há pessoas que às vezes pode estar o tempo todo no celular, mas é incapaz de comunicar-se com quem está próximo. Então nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Não podemos impedir que um nós presencial seja constantemente construído. Ao mesmo tempo que defendem o próprio isolamento consumista e acomodado, as pessoas escolhem vincular-se de maneira constante e obsessiva. Ao mesmo tempo que eu estou isolado, eu sempre crio a necessidade, ou o sistema criou em mim a necessidade de estar comunicando com alguém em qualquer lugar do mundo. Isso favorece o enfervescimento de formas insólidas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais, até destroçar a figura do outro, num desregramento tal que, se existisse no contato pessoal, acabaríamos todos por nos destruir entre nós. O que ele está dizendo? Aqui na carta, né, você pode estar mais... As palavras estão mais familiares. O que ele está dizendo? Que se as guerras digitais, da forma como elas existem, que às vezes você destrói a imagem do outro, se fosse presenciais, quer dizer, acabaria na morte de todo mundo. A agressividade social encontra um espaço de ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos computadores. Quantas vezes você recebe uma mensagem, aquilo que você fala num grupo, aquilo que você fala em determinado espaço das redes sociais, você jamais falaria olhando para a pessoa, né? Isto permitiu que as ideologias perdessem todo o respeito. Que tristeza, né? Algo que vem para nos ajudar, termina aí nos prejudicando.
Aquilo que ainda há pouco tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, hoje pode ser pronunciado com toda a grosseria, até por algumas autoridades políticas, e ficar impune. Quer dizer, a desgraça, né, a pobreza no verbo, no modo de falar, digital, ela se tornou como que algo acolhida socialmente, infelizmente, globalizou. Não se pode ignorar que há interesses econômicos gigantescos que operam no mundo digital, capazes de realizar formas de controle que são tão sutis quanto invasivas, criando mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. Quantas vezes uma mensagem bobinha, mas dependendo de quem recebe, ele não só acredita, mas ele multiplica isso para todo mundo. Imagine quantos bobinhas a gente tem e que não só engole, mas quer que o outro também engula da mesma forma. E aí a gente tem que ter uma certa prudência, porque a gente precisa respeitar, a gente precisa entender e conviver com todo mundo. Você não vai excluir de um grupo, por exemplo, a pessoa que talvez não foi capaz de, digamos, filtrar algo que recebeu e simplesmente repassou. Eu tenho plena certeza que nem todas as pessoas leem as mensagens que repassam. Porque se você lesse, você não ia nem ter tempo de estar repassando para os outros, né? O funcionamento de muitas plataformas acaba frequentemente por favorecer o encontro entre pessoas com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Ou seja, se eu vou promover uma live, eu vou promover uma live com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu admiro, com pessoas que vão me ajudar. Quer dizer, o mundo digital me ajuda também a fazer esta seleção e termina não me educando para lidar com o diferente. Estes circuitos fechados facilitam a divulgação de informação e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódios. Estamos aí no número 47. Deve-se reconhecer que os fanatismos que induzem a destruir os outros são protagonizados também até por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos, que podem fazer parte de rede de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaço de intercâmbio digital. Que pena, né? Lamentável. Mesmo nos meios católicos, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Agindo assim, qual contribuição se dá para a fraternidade que o Pai comum nos propõe, se nem a gente mesmo é capaz de viver a prudência e da mesma forma é engolido por esse sistema, como ele diz, que sutilmente nos faz tomar partido, infelizmente o pior partido, que é o da alienação. A verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. Claro, hoje, porém, tudo se pode produzir, dissimular, modificar. Isso faz com que o encontro direto com as limitações da realidade se torne insuportável. De tanto viver o mundo virtual, eu termino me privando, principalmente para aquilo que é bom, né, para o ser humano. Em consequência, implementam-se um mecanismo de seleção, criando-se o hábito de separar imediatamente o que gosto daquilo que não gosto, as coisas atraentes das coisas desagradáveis. A mesma lógica preside a escolha das pessoas com quem se decide partilhar o mundo. Assim, as pessoas ou situações que feriam
que feriram a nossa sensibilidade ou nos causam aversão, hoje são simplesmente eliminadas nas redes virtuais, construindo um círculo virtual que nos isola do mundo em que vivemos. Quer dizer, não existe aí uma possibilidade, digamos, de um pedido de perdão, de desculpa, de reconciliação. A gente automaticamente bloqueia, elimina, até porque quem está do outro lado muitas vezes também não impõe-se a si um limite. Aí, veja o que vai dar. Sentar-se a escutar o outro, característico de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas no mundo de hoje, na sua maioria, é o mundo surdo. Às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, impede-nos de escutar bem o que o outro diz. Quando está no meio do seu diálogo, já o interrompemos e queremos replicar quando ele ainda nem acabou de falar. Não devemos perder a capacidade de escuta. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza. Pessoas sábias são pessoas que sabem ouvir e também falar na hora certa. E transformou, São Francisco, tudo isso no estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em tantos corações. Ao desaparecer o silêncio e a escuta, transformando tudo em cliques e mensagens rápidas e ansiosas, coloca-se em perigo essa estrutura básica de uma comunicação humana sábia. Cria-se um novo estilo de vida, no qual cada um constrói o que deseja ter na sua frente ou à sua frente, excluindo tudo aquilo que não se pode controlar ou conhecer superficial e instantaneamente. Por sua lógica intrínseca, essa dinâmica impede aquela reflexão serena que poderia levar-nos a uma sabedoria comum. Ao desaparecer o silêncio e a escuta, transformando tudo em cliques, podemos buscar juntos a verdade no diálogo, na conversa tranquila ou na discussão apaixonada. É o caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significam maior sabedoria. Tem um dado já de muitos anos que diz que uma criança hoje de 7 anos, ela tem, por conta do mundo digital, mais informações do que uma pessoa de 70 anos. Qual é a diferença? É que uma pessoa de 70 anos ela está apta a enfrentar o mundo com aquilo que vier. E uma criança não tem capacidade de discernimento, embora a sua mente já tenha mais informações. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet. Nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Por
Ok. Muito bem, parece que nosso áudio deu um probleminha, estamos retornando. Então vejamos. Alguns países economicamente bem-sucedidos são apresentados como modelos culturais para os países poucos desenvolvidos, ao invés de procurar que cada um cresça com seu estilo peculiar, desenvolvendo as suas capacidades de inovar a partir dos valores da sua própria cultura. É isso que é importante a gente estar observando para que não exista barreiras que nos impeçam de viver esta fraternidade tão sonhada. Esta nostalgia superficial e triste, que induz a copiar e comprar em vez de criar, gera uma baixa autoestima nacional. O ser humano ele vai adoecendo. Nos setores acomodados de muitos países pobres, e às vezes naqueles que conseguiram sair da pobreza, nota-se a capacidade de aceitar características e processos próprios, caindo num desprezo da própria identidade cultural, como se fosse a causa de todos os seus males. Então, se o país, por exemplo, ele é de primeiro mundo, se tudo lá, a tecnologia é de ponta e tal, então o prejuízo, o saldo emocional, socialmente falando, a culpa é dos países pobres. Cria-se essa ideia e isso vai terminando colocando, como ele coloca, vai generalizando esse mal. Uma maneira fácil de dominar alguém é destruir-lhe a autoestima. Por detrás dessas tendências que visam uniformizar o mundo, aflora interesse de poder que se aproveitam da baixa autoestima, ao mesmo tempo que, através dos meios e das redes, procuram criar uma nova cultura a serviço dos mais poderosos. Isso aqui é um retrato muito nítido da nossa realidade. Disto tiram vantagens o oportunismo da especulação financeira e a exploração onde aqueles que sempre ficam a perder são os pobres, além deles serem os culpados. É essa a ideia que vai sendo globalizada, infelizmente. Por outro lado, ignorar a cultura de um povo faz com que muitos líderes políticos não sejam capazes de promover um projeto eficaz que possa ser livremente assumido e sustentado ao longo do tempo. Esquece-se de que não há alienação pior do que experimentar que não se tem raiz, não se pertence a ninguém. Você não está vinculado a nada. Uma terra será fecunda, um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas na medida em que dá vida às relações de pertença entre os seus membros, na medida em que cria laços de integração entre as gerações e as diferentes comunidades que o compõem. Apesar destas sombras densas, que não se deve ignorar, nas próximas páginas desejo dar voz a tantos percursos de esperança. O Papa sabe que o que ele está falando, infelizmente, não são coisas boas. Mas vai vir também, como ele coloca mais à frente, proposições, iluminações, esforços de vivência de uma fraternidade onde não se viva essa desigualdade, mas se viva um mundo de irmãos. Com efeito, Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar
tantos companheiras e companheiras de viagem que no medo reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer que nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, que sem dúvida escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal da limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários até, sacerdotes, religiosos, ONGs, poderíamos dizer, compreenderam que ninguém se salva sozinho. Convido à esperança que nos fala de uma realidade que está enraizada no mais fundo do ser humano, independente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. Veja que aqui sim é um caminho alternativo. A esperança é ousada. Sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Anote aí, tira uma foto. Então, veja aí no número 52, esse pensamento bonito. A esperança é ousada. Não é a esperança que nos deixa de braços cruzados, porque ela sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. E aí vai citar o Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco em seu coração. Veja, o pensamento, a vida dos discípulos de Jesus, que somos nós também hoje, deve ser de todo o povo de Deus, sobretudo as angústias e as esperanças. Com a intenção de procurar uma luz no meio do que estamos a viver, e antes de propor algumas linhas de ação, quero dedicar um capítulo a uma parábola narrada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, claro. Com efeito, apesar desta encíclica se dirigir a todas as pessoas de boa vontade, independente das suas convicções religiosas, a parábola em questão é expressa de tal maneira que qualquer um de nós pode deixar-se interpretar por ela. Levantou-se, então, um doutor da lei e perguntou a Jesus, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que você lê? O outro respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Veja a parábola. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu:
certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancada, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo, por longe. Do mesmo modo também, um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montada, seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estaladeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também a mesma coisa. Então o Papa vai dizer agora o seu pensamento. Esta parábola recolhe uma perspectiva de séculos. Poucos depois da narração da criação do mundo e do ser humano, a Bíblia propõe o desafio das relações entre nós. Caim, por exemplo, elimina o seu irmão Abel e ressoa a pergunta de Deus: onde está Abel, teu irmão? A resposta é a mesma que damos nós muitas vezes: sou, porventura, guarda do meu irmão? Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. Isso não me diz respeito, por exemplo. E ao invés de habilitar-nos a criar uma cultura diferente que nos conduza a superar as inimizades e cuidar uns dos outros. O livro de Jó invoca o fato de ter o mesmo Criador com base para sustentar alguns direitos em comum. Pois aquele que me criou no ventre, também o criou a ele. Um só nos formou e ambos no seio materno. Muitos séculos depois, Santo Irineu de Leão expressará o mesmo conceito recorrendo à imagem da melodia. Assim, quem ama a verdade não deve deixar-se enganar pela diferença entre cada um dos sons, nem imaginar que o músico seja o artífice e o criador deste som, e outro o artífice e o criador do outro, mas há de pensar que um único músico produziu os ambos, que é o Criador. Nas tradições judaicas, o dever de amar o outro e cuidar dele parecia limitar-se às relações entre os membros de uma mesma nação. O antigo preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, geralmente entendia-se como referido aos compatriotas, porque os judeus, na sua grande maioria, eram, a gente chama nacionalistas, desconsiderava as outras nações e só valorizava como povo eleito o povo judeu e principalmente da região da Judéia. Todavia, especialmente no judaísmo que se desenvolveu fora da terra de Israel, as fronteiras foram se ampliando. Aparece o convite a não fazer aos outros o que não queres que façam a ti. Isso vai aparecer no Segundo Testamento também, mas já aqui o livro de Tobias traz presente esta passagem. E a propósito dizia, no século I a.C., o sábio Uel: esta é a lei e os profetas, todo o resto é comentários. Ou seja, não fazer o mal ao próximo.
Ou então a regra de ouro, dita hoje como a regra de todas as religiões, que é: não faça o mal que você não gostaria que seja feito a você, e ao mesmo tempo faça ao outro o bem que você gostaria que fosse feito a você. O desejo de imitar o comportamento divino levou a superar aquela tendência de limitar o amor aos mais próximos. A compaixão do homem tem por objeto o próximo, mas a misericórdia divina estende-se a todo ser vivo. O preceito de Hillel recebeu uma formulação positiva no Novo Testamento. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Aquilo que no Antigo Testamento foi interpretado que essa mesma lei, em relação a todo o restante, seria o resto, aqui também repete agora como preceito principal. Este apelo é universal, tende a abraçar a todos, apenas pela sua condição humana, porque o Altíssimo, o Pai do céu, faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Em consequência, exige-se: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Como motivo para alargar o coração, a fim de não excluir o estrangeiro, invoca-se a memória que o povo judeu conservava de ter vivido como estrangeiro no Egito. E aqui vem aquelas famosas leis da comunidade do tempo tribal. Não usarás de violência contra o estrangeiro residente, nem o oprimirás, porque foste estrangeiro residente na terra do Egito. Não oprimirás um estrangeiro, vós conheceis a vida do estrangeiro residente, porque fostes estrangeiro residente na terra do Egito. No Novo Testamento ressoa intensamente o apelo ao amor fraterno. Toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem tem ódio ao seu irmão está nas trevas. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Mesmo esta proposta de amor podia ser mal compreendida também. Foi por alguma razão que, perante a tentação das primeiras comunidades cristãs criarem grupos fechados e isolados, São Paulo exortava os seus discípulos a ter caridade uns para com os outros e para com todos. E na comunidade de João, pedia-se que fossem bem recebidos os irmãos, mesmo sendo estrangeiros. Esse contexto ajuda a entender o valor da parábola do bom samaritano. Ao amor, não lhe interessa se o irmão ferido vem aqui ou dacolá. Com efeito, é o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. Amor que nos permite construir uma grande família onde todos nós podemos sentir-se em casa. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Conta Jesus que havia um homem ferido estendido por terra no caminho que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram-se, não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade judaica, que não tinham no coração o amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutinhos para cuidar do ferido ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro no seu bolso e ocupou-se dele.
Sobretudo, deu-lhe algo que neste mundo apressado regateamos tanto. Deu-lhe o seu tempo. E aqui todos nós devemos fazer sempre uma reflexão. Que tempo eu estou dedicando a mim mesmo, a quem eu amo, às pessoas que deram a vida por mim? Quantas vezes nosso tempo também corre o risco de estar sendo gasto da mesma forma que foi colocado nas primeiras páginas, nas redes sociais. Tinha certamente os seus planos para aproveitar aquele dia a bem das suas necessidades, compromissos ou desejos. Mas aquele samaritano conseguiu deixar tudo de lado à vista do ferido, porque agora você tem algo ali que exige do seu coração, e sem o conhecer, considerou-o digno de lhe dedicar o seu tempo. Com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles, depois de contar a parábola, tu te assemelhas? Precisamos de reconhecer a tentação que nos cerca de desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. E, principalmente, o perigo que tem crescido de uma aversão a quem mais precisa, a quem tem menos, a quem realmente carece mais. Digamos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamos-nos a olhar para o outro lado, passar a margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com seu próprio carro e fogem. Pensam só em evitar problema. Não importam se um ser humano morre por sua própria culpa. Mas estes não são sinais de um estilo de vida generalizado, são sinais que se manifestam de várias maneiras, porventura mais sutis. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa ou por conta dos problemas alheios. Nem servir a Deus muitos não querem. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nesta miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores do mundo vínculo, de um novo vínculo social. Embora esteja escrito como foi fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo que a sociedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir desse objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social, o tecido das suas relações, o seu projeto humano. É muito bonita esta convocação do Papa Francisco, porque nós não temos hoje um órgão e nem um líder que convocam a esse diálogo de fraternidade, de amizade social. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. Esta parábola é um ícone iluminador capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos de tomar para reconstruir este mundo que nos está a peito,
Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Cuidar, ter compaixão, dedicar tempo. A parábola mostra-nos as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros. Não deixam constituir-se uma sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído para que o bem seja comum, não importa quem seja. Ao mesmo tempo, a parábola adverte-nos sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesmas e não atendem às exigências ineludíveis da realidade humana. A narração, digamos-la claramente, não desenvolve uma doutrina feita de ideais abstratos, nem se limita à funcionalidade de uma moral ético-social, mas revela-nos uma característica essencial do ser humano, frequentemente esquecida. Fomos criados para a plenitude, que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento do outro, isto é, dignidade. E assim, a gente conclui hoje, com exatamente uma hora de leitura, de conversa. Fiquemos sempre com esta mensagem que sempre tem no fim de nossas formações. A vida é missão. Se a vida é missão, me diz qual é a tua missão e você revela a você mesmo que vida realmente você está levando. Então, gratidão, obrigado por quem nos acompanhou. Deus nos abençoe, tenha uma ótima tarde, que Nossa Senhora de Guadalupe interceda pela vida, pela felicidade de todos nós. Boa tarde, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. La la ya la la ya.